Em um sol fraco de final de tarde, céu nublado, uma garota está sozinha no topo de um prédio. Seu olhar está vazio, fixo no chão lá embaixo. Lágrimas escorrem pelo seu rosto pálido. Me desculpe, pai, diz a voz fria e fraca, carregada de dor. O vento sopra forte e uma silhueta oscila. Ela então fecha seus olhos, a tela escurece e um sapato solitário fica para trás. A tela então pisca com uma estática de TV. O noticiário aparece. A repórter, com uma expressão séria, anuncia: uma estudante do ensino médio tirou a própria vida após sofrer abusos brutais de seus colegas. O caso causou comoção nacional. Os agressores forçaram a vítima a usar uma coleira de cachorro, comer pontas de cigarro queimadas e a silenciar seu sofrimento com fotos comprometedoras. As atrocidades vieram à tona, gerando revolta e indignação pública. A câmera corta então para a entrevista pública. Um homem ao centro é Lee Myo-jun, vice-presidente do Grupo Yondo. Seu rosto é inexpressivo e frio. Ecos de cliques de câmeras e vozes agitadas inundam o lugar. Vice-presidente Lee, como o senhor pretende punir os culpados? Perguntou um dos repórteres. O silêncio se instaura e ele encara os repórteres por um momento e depois abre a boca calmamente. Eu os perdoo. Os unos olhares chocados dos jornalistas. Murmúrios tomam conta daquele lugar e um breve momento de silêncio dos jornalistas para digerir o que acaba de ser dito pelo homem. Então uma chuva de perguntas e indignação dos jornalistas começa, não satisfeitos com a resposta. Diante dos repórteres, ele faz o impensável. Anuncia o perdão aos agressores de sua filha. O choque toma conta da sala. Murmúrios, olhares incrédulos, mas ele continua. Uma voz firme e carregada de dor, ele continua. A escolha extrema da minha filha partiu meu coração. Mas eles ainda são jovens. Como alguém mais velho, acredito que devo mostrar compaixão. Com um pedido inesperado, eles escutam. Por favor, sejam brandos com essas crianças. Um silêncio absoluto inunda o lugar. O que se acabaram de ouvir parecia o mais absurdo demais para ser real. Um repórter então reage, levantando a mão, e em segundos, a sala se transforma em um turbilhão de perguntas. Como isso foi discutido com sua família? Considerando a gravidade do crime, essa decisão não é branda demais? E o assessor intervém. O vice-presidente não responderá mais perguntas. Mas, em meio ao caos, uma pergunta ecoa acima das outras. O senhor realmente se considera um pai? Ele não responde. Apenas se vira e sai, deixando para trás um rastro de indignação. Nas redes, a revolta explode e teorias surgem. Ela nem era a filha biológica dele, ela era uma criança rejeitadinha. Palavras vazias de quem não pode compreender a verdadeira dor de um pai. Ele não perdoou porque foi leniente. Ele perdoou porque a justiça humana era fraca demais para punir aqueles lixos. Seu olhar se perde em memórias. Iena, minha pobre filha. Papai percebeu tarde demais. A verdade corrói. Sua filha sempre pensou nos outros antes de si mesma. E agora, tudo o que resta é o arrependimento. Eu deveria ter criado você para ser mais egoísta. Mas uma promessa nasce meio em toda aquela dor. Iena, esse pai inútil te jura uma coisa. Aqueles que te fizeram sofrer, eu farei com que pague. A porta então se abre e o assessor entra e anuncia: Senhor, eu trouxe a criança que o senhor mencionou. Senhor Lee então levanta e olha. Tudo bem, você já se adaptou à vida aqui na Coreia do Sul? Karma. A garota então sorri. Um sorriso que esconde algo sombrio. Como eu não poderia, padrasto? Graças ao seu cuidado, essa menina aqui está vivendo muito bem. Senhor Lee assente calmamente. Fico feliz de saber disso. Mas o assessor, inquieto, se mantém alerta. Só a presença de Karma o faz sentir perigo. Então, o senhor Lee anuncia: Karma, está na hora de começar a se preparar para ir à escola. O assessor então reage chocado. Vice-presidente? Mas é Karma quem quebra o silêncio, com um olhar de arrepiar. Na Coreia do Sul, até alguém como eu pode ir à escola? O assessor tentando intervir, preocupado. Senhor, isso não vai dar certo. Mas senhor lhe responde firme. E por que não daria? Não estamos em um país livre e democrático? Não importa o que diga, eu vou garantir que essa criança vá à escola. Vai levar um ano de preparação. Mas eu farei isso acontecer. Ele se vira então para Karma. Você também deve se acostumar com esse lugar. Que tal começar fazendo alguns amigos? Os olhos de Karma então brilham.
Ela sorri de novo, mas seu tom é frio como gelo. Amigos? Não enrole, padrasto. O que você quer dizer é... brinquedos, não é? Senhor Lee então apenas a encara. Seus olhos se encontram. 2 olhares vazios. 2 olhares de predadores. Então é nos mostrado a escola secundária de Yoru, a final de maio. Um grupo de valentões cerca uma garota. Vamos lá, Jeon. Como o lanche que sua irmã mais velha trouxe pra você. A menina hesita e a bully insiste. O que não está comendo? É um leite especial, rico em proteínas. Ah, entendi. Tá faltando algo, né? Vamos melhorar isso. Ela então pega uma tesoura e corta as mechas de cabelo da vítima, misturando ao leite vencido. Na mente de Ji-wen, o grito preso. Song Eun-jin, sua desgraçada. Você tá falando sério? Mas ela só ouve a pressão. Anda, come, vai ficar gostoso. Desesperada, Ji-eun tenta argumentar. Mas tá vencido há mais de um mês o conteúdo. A náusea sobe só de olhar e a bully ri. Engasgando antes de comer. Por favor, Eugene, isso não tá certo. O leite estragado faz mal. Mas a resposta é cruel. Leite estragado? Você não sabe como o queijo é feito? Ele tá envelhecido. E eu só quero o melhor pra você. Entendeu, irmãzinha? Os olhos dela então se tornam ameaçadores. Vai entender se eu te cortar com essa tesoura? Apavorada, Ji-wen cede. Eu vou comer, pelo amor de Deus, tudo bem, eu vou comer. A tesoura avança e o grito de Ji-eun ecoa. 2 alunas observam de longe. Elas estão malucas. A gente não devia contar pro professor? A outra corta. Não, você não sabe? A Song Eun-jin, ela matou a filha daquele vice-presidente e não aconteceu nada. E na tela, o nome surge. E é nos apresentado essa garota. Song Eun-jin, 15 anos, acusação, agressão gravada. Isso é real? Pergunta pra quem estudou na Saeo. Você não sabia? Comentam então as garotas. Eu achei que ela só confiava no irmão mais velho. Pouco importa. Só não se meta com ela. De volta à humilhação, Ji-eun, desesperada. Tá bom, eu vou comer, tá bom. Eugene então cai na gargalhada. Ela comeu mesmo. Puta que pariu. Ela comeu isso. Que insano. A presidente da sala se levanta, indignada, prestes a intervir. Mas então a porta se abre e a professora entra. Vocês ficam loucas quando o professor não tá por perto, né? Posso ouvir da sala dos professores. Sentem-se, tem um anúncio. O que tá pegando? Por que ela veio tão cedo? Esconde o leite. Rápido. Eugene se vira então para Ji-eun, sussurrando. Se você fizer cena, eu espalho suas fotos nuas. A professora então anuncia. Hoje temos uma aluna nova na turma. Ela é uma desertora. Tratem ela bem. Os alunos então se viram, surpresos com a beleza da garota. E a professora sorri. Pode se apresentar. A aluna nova então surge radiante. Olá, eu sou Yeon Karma, da Coreia do Norte. Por favor, cuidem bem de mim. E um sorriso encantador surge nesse rostinho. A cena então é cortada. Voltamos para o escritório do Sr. Lee e o assessor insiste. Vice-presidente, ainda há tempo. Reconsidere. Enviar essa garota de volta para a detenção juvenil da Coreia do Norte foi discutido seriamente. Aceitá-la como uma filha? Isso trará problemas. Sr. Lee interrompe. Chefe Baek, aos seus olhos, parece que eu adotei uma filha? Sim. O olhar de Sr. Lee então se estreita. Eu não adotei uma filha. Eu trouxe um cão de caça. O chefe Baek então engole seco. Em sua mente ecoou o nome. Yeon Karma. Então nos é mostrado os pensamentos do Baek. Nele, contando que Karma deserdou sozinha em 2018 aos seus 13 anos. Encontrada por patrulhas no rio Han devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas. Danos no lobo frontal foram observados. Resultados de testes de avaliação abrangentes de personalidade psicopática dos especialistas foram diagnóstico de uma psicopata, mas com uma nota particular. Ela é incapaz de sentir dor
e vergonha. As manchas de sangue encontradas em sua roupa na hora que encontraram eram suspeitas. De acordo com a investigação por meio de hipnose legal, durante o processo de deserção houve um caso de familicídio e, ao total, de 13 assassinatos. Os resultados da análise de DNA das manchas de sangue na camisa combine com o número de DNA das vítimas de acordo com a declaração dada sobre hipnose, considerando que ela é menor de idade. Ela foi enviada para um centro de detenção juvenil por 2 anos. Embora ela tenha passado por dificuldades extremas durante a reabilitação e foram extremamente agressivas e personalidade sádica, ultrapassando os limites da compreensão com habilidades físicas sobre-humanas. Após sua libertação, foi emitida uma ordem de liberdade condicional supervisionada, solicitada ao Ministério da Justiça. Observou Son Eugene. Uma garota interessante chegou. Ei, agora não é hora de brincar com seus joguinhos idiotas. Tem uma garota nova, desertora e extremamente linda na sala das meninas, comentou os meninos da sala ao lado, se levando e indo correr para observar Karma. Ao chegar lá, se encantam com a beleza de nossa protagonista. Arrasar com esse cabelo curto e visual não é fácil, e ainda dizem que as garotas são do sul e os caras são do norte. Uau! Comentavam os rapazes antes de serem expulsos pela professora. Certo, Karma, falou uma aluna se aproximando de Karma. Seu sotaque norte-coreano não apareceu em nada durante a sua apresentação. Sim, os desertores que vê no YouTube tinham um sotaque mais perceptíveis, completou uma outra garota. Você praticou falar sul-coreano? Sim, eu pratiquei bastante enquanto assistia K-dramas, respondeu Karma. Esses nomes autênticos estão ficando cada vez mais criativos, hein? Não é de se espantar. Karma, você poderia falar em norte-coreano uma vez para nós? Perguntou uma das garotas. Em norte-coreano? Perguntou Karma, pensativa no pedido. Olá, colegas de classe da Coreia do Sul. Eu sou Yoon Karma, da Coreia do Norte. Repetindo novamente a sua apresentação, agora com sotaque da Coreia do Sul. Karma continuou sendo bajulada com comentários de como ela é fofa ou se era muito popular nas escolas da Coreia do Norte. Dá muito barulho com a chegada da aluna nova, ainda mais do meu lado, pensou Ji-Wen. Ainda assim, se essa atmosfera, então nesse intervalo, eu consigo me misturar suavemente, certo? Ah, eu estou com inveja. Se eu pudesse rir assim sem nenhuma preocupação. Não, se possível, se eu pudesse ser tão bonita e popular quanto a aluna transferida. O que é que vocês estão falando que é tão engraçado? Interrompeu Eugene, chegando perto de Karma. Deixa eu rir com vocês também. Ah, sou Eugene, pensou Ji-Wen, com desespero tomando conta de cada célula de seu corpo. Oi, Karma. Bem-vinda à Coreia do Sul. Você é realmente muito bonita, disse Eugene, se aproximando. Parece um menino bonito e delicado, não é? Você sabe que eu quero ser sua amiga íntima de você. Karma, por que você não se junta ao nosso grupo? Grupo? Perguntou Karma, sendo respondida em seguida pela Eugene. Sim, vai ser muito divertido. Essa não. A aluna transferida está sendo abordada por elas. Ji-Wen já estava temendo por Karma e seus pensamentos. Até essas agressoras têm suas próprias hierarquias. Mas por que tem que ser aquela psicopata da Son Eugene? A aluna transferida parece ser tão ingênua. Será que ela vai ficar bem? E nos é mostrado novamente a identificação da garota. Son Eugene, primeira filha do presidente da empresa comercial Nilgun. Essa garota é o primeiro alvo de Karma. Expulsou então o chefe Bayek. Ah, debochou a Karma. Essa vadia tem uma cara feia. E o que há com esse olhar, chefe Bayek? Eu vou continuar. Sobre as ações passadas de Son Eugene, continuou então o homem. Entre todas as pessoas que ela intimidava, ela frequentemente agredia mais a senhorita Iena. Conforme observado no diário de Lady Iena, ela costumava ser chutada por ela na área do abdômen. Um ponto digno de notar é... Son Eugene é de fato a própria pessoa que concebeu o bullying da coleira de cachorro. Embora o grau de bullying tenha sido o menos severo entre todos os perpetradores, não há dúvida de que ela estava ativamente envolvida e mal intencionada. Atualmente,
Son Eugene frequenta a escola secundária de Unro, entre as 4 escolas para as quais Karma está prestes a ser transferida. Esta é a única localizada em Seul. Graças a isso, os problemas de admissão foram concluídos sem problemas. E medidas foram tomadas para garantir que Karma esteja na mesma classe que Son Eugene. E considerando sua natureza curiosa, ela provavelmente abordará Karma quando ela for transferida, comentou Karma. Eu entendi a essência disso. Então, se ela se aproximar de mim, eu deveria cobrir o corpo dela de hematomas e cortes? Certo? Não é tão simples assim, respondeu o Sr. Lee. E algo muito importante que você precisa fazer primeiro. Ouça com atenção, Karma. Se Son Eugene se aproximar de você, sua reação deve ser... É claro, vamos ser amigas, respondeu Karma, entusiasmada com a pergunta de Eugene. Oh, então você está se juntando ao nosso grupo? Perguntou Eugene. Sim, eu vou entrar. Karma responde. Ah, boa decisão, Karma. Seremos amigas. Brandou Eugene falsamente animada. Ah, lá vai Son Eugene agindo de um jeito fofo de novo. Comentou uma de suas parceiras, sendo respondida logo em seguida pela própria. Ah, e por que Karma é tão amável? A propósito, Karma, você já se apresentou para Jianwen que está sentado ao seu lado? Perguntou Eugene. Respondeu Karma. Nós só trocamos algumas palavras. Oh, eu entendo. Entendo. Para que possa se aproximar da nossa Jianwen, perguntou Eugene, estalando seus dedos. Vamos jogar um jogo divertido? Então, as parceiras de Eugene chegam perto de Jianwen, repetidamente enfiando um saco em sua cabeça. O que você está fazendo agora? Perguntou Karma, sendo respondida em seguida por Eugene. Ah, isso? Vamos chamar isso de atividade voluntária para uma amiga com deficiência. Sabia que nossa Jianwen, ela mal consegue enxergar com o olho e ela tem problemas com percepção de profundidade. Então ela estupidamente esbarrou na minha mesa e deixou cair meu precioso iPhone. Bem, felizmente o celular não foi arranhado, mas pela segurança de dia 1, não deveríamos evitar que isso aconteça novamente. Então eu pensei, que tal treiná-la para que ela evite as carteiras, mesmo com os olhos fechados? Dia 1, você consegue, né? Eu te dei aquele leite especial para te animar. Apenas chegue ao outro lado sem bater em uma mesa sequer. Super fácil, né? Mas se toda vez que você bater em algo, você vai levar um golpe uma vez. Eugene, então, empurra a coitada, dando início ao jogo doente, com nossa pobre amiga ceguinha. Ela então caminha, torcendo para que sua sorte esteja boa naquele dia. Mas, pelo decorrer de como seu dia prosseguiu, aparentemente não estava. Dia 1 se desequilibra com um chute e acaba batendo na cadeira de outra aluna, resultando em mais um golpe de Eugene. Um dia 1 no chão, as amigas de Eugene tiram sarro e filmam aquela situação deplorável. Ei, Son Eugene, por que bateu nela de novo? Ela bateu na mesa quando caiu agorinha. Ah, isso também conta como... Cacete. Ei, você filmou ela se acontecendo agora? Tão engraçada. Os deboches continuam, até então o caos ser interrompido pela própria criadora dele. Karma! Disse Eugene. Bate nela também. Você e eu juntas podemos ajudar dia 1 a melhorar sua consciência espacial. No almoço vamos colocar um saco na cabeça dela e jogá-la no banheiro dos meninos. É sério? Disse a presidente, sendo interrompida por uma colega, temendo por sua integridade. Não, representante de classe, não faça isso. Ei, pessoal, Novamente a presidente é interrompida, mas dessa vez por Karma, intercede por dia 1. Pare com isso, brandiu Karma. O que você está fazendo com sua amiga tão impotente? O resto da turma observa em choque com a atitude de Karma, que continuou falando. Até uma criança de 5 anos sabe que não deve bullying com um amigo. O que vocês, adultos, estão fazendo agora? Deixa ela em paz. Ah, Karma. Dia 1 escuta Karma, provavelmente já sabendo no que aquilo iria resultar. Você não viu o que eu disse? Karma continua exclamando. Deixa ela em paz agora e peça desculpas a dia 1. Peça desculpas agora mesmo. E a sala inteira ficou em choque. Nem mesmo Eugene acreditava que tamanha ousadia ia vir em Karma. Um silêncio sepulcral tomou conta daquele ambiente, que até mesmo há pouco tempo atrás estava inundado de risos e tortura. O que você tá dizendo, sua cadela espiã de merda? Eugene então quebra o silêncio e, possessa de raiva, ela larga dia 1 no chão. Ei, as vadias norte-coreanas são sempre tão sem noção? Ou há ou não há bullying na Coreia do Norte? Deixei bem óbvio que eu sou a rainha aqui.
não é? Ou você se encaixa ou cai fora. Você tem que escolher um dos dois. Ou vai acontecer o que... Você quer entrar na porrada? Perguntou Eugene. Se você continuar fazendo isso, eu vou chamar o professor. Karma então ameaçou. Professor? Debochou Eugene. Parece que na Coreia do Norte, se você não ouvir o professor, você será executado. Mas enquanto a nós, Karma, aqui é a Coreia do Sul. Eugene então desfere um chute em Karma, aceitando-o em cheio. Faça o que fizer, nunca bata primeiro. E por que eu não deveria bater primeiro, padrasto? Perguntou Karma. Já que eu vou espancar todos eles até a morte de qualquer maneira, faz diferença se eu acerto o primeiro golpe ou não? Importa sim, respondeu o Sr. Lee. Você também vai achar chato ter uma briga rápida e acabar com um brinquedo, certo? O cerne deste plano é criar um ambiente que possamos torturar continuamente Son Eugene. O lugar já foi montado. Tudo o que resta é pretexto para enviar Son Eugene para lá. E para esse pretexto, Karma, você tem que se tornar a vítima inocente de violência escolar. Quando Son Eugene se aproximar, finja ser inocente e receba gentilmente. Você deve sempre responder de forma não violenta quando vir injustiça. Lembre-se, o pretexto deve estar sempre do nosso lado. Eu odiava batata doce até na Coreia do Norte, respondeu Karma. Mas padrasto, e se eu realmente quiser bater neles e não conseguir me segurar? O que eu devo fazer então? Excitada com um olhar de predador, Karma lança a pergunta ao Sr. Lee. Apenas um golpe, respondeu o homem. Na frente de todos, tome o golpe primeiro. Você me bateu, respondeu Karma após o golpe. Bem, aqui. Você me bateu. Bem, aqui. Hã? Mas do que você tá falando? Cortando a tensão, um professor abre a porta e diz: Visto suas roupas de ginásio, rápido. O cronograma de treinamento e horários mudaram. Se apressem. Merda, o teste de desempenho é hoje. Por que eles lidam tão mal com essas coisas? A cena corta para a mente de Karma. Ela lembra das suas últimas palavras de seu padrasto. Karma, se segure por pelo menos uma semana. A chave desse plano é você parecer uma vítima. Se você bagunçar as coisas, eu não vou te perdoar. Voltando para a sala, Eugene fala com Karma. Karma, vejo você no próximo intervalo. Essa Uni vai te mimar até a morte. A cena corta para Eugene, que está fumando em algum lugar. Fumar um cigarro escondido deixa ele mais saboroso. Certo, Ji-eun. Você deve estar mal por ter sido chutada pelo seu erro, né? Me desculpe, vou deixar você fumar um cigarro para compensar. Ji-eun tosse com fumaça. Então estamos quites, certo? Ei, o que houve? Isso não são bitucas, são cigarros novos. A gente te deve isso, Ji-eun. Coitada, estão fazendo bullying com a garota. Enquanto elas conversam, alguém se aproxima. Ela se assusta com o som dos passos. Merda, fomos pegas? É tarde demais. Eugene então se acalma. É você? Me assustou. Quem apareceu foi a presidente de classe. Ei, vocês, parem com isso. Disse a presidente em um tom sombrio. Presidente... Ei, presidente, comenta Eugene. Você tá aqui para usar sua autoridade para nos impedir? Falei inteligente, não foi? Tenha mais respeito, Eugene. Exigiu a presidente. Eita, que ela tá botando marra. Não faça isso, presidente, por favor. Ji-eun temia por sua colega novamente. Essas pirralhas malditas, fala sério e pega um cigarro para si. Ji-eun não acredita no que viu. Tem um pouco mais de consideração. Não faz nem um ano que levamos aquela pirralha pra morte, igual a Eugene. Ela é apresentada como uma criminosa. Moon Ye-jin, 16 anos. Acusação, agressão agravada. Ji-eun continua sem acreditar que a perfeita presidente era uma delinquente também. Rumores sobre aquela garota estão se espalhando. Quem tá espalhando? Vou cortar a língua deles. Isso, idiota de merda. Eu acabei de dizer que precisamos ficar quietas. Ameaçou Ye-jin. Será que eu devo cortar sua língua ao invés disso? Ouça-me com atenção, idiotas. Somos estudantes do ensino médio agora. Vocês não estão planejando ir para a faculdade? Bota sem cérebro para sempre, pois esse mundo está cheio de idiotas como o pai de Hiena. E uma expressão macabra surge no seu rosto. Então, se quiser continuar com suas idiotices, apenas não me envolvam. Entendeu? Eugene fala em sua mente. Ela tá me dando sermão de novo. Ela mal falou com a gente desde quando começamos o ensino médio. Desde o fundamental ela é assim, fingindo ser toda certinha, me fazendo cuidar do trabalho sujo. Quem tava perto, ela era ainda pior do que eu. Ela é só uma vadia nojenta. Eu realmente não gosto dela.
Eudin, disse Edin em tom de ameaça. Por que caralho você tá me encarando? Você está me fazendo querer te matar. Então Eudin responde. Quando eu encarei eu estava errada. Me desculpa. E Edin fala. Vamos ficar de boas. Não cruza a linha só porque tenho sido leniente ultimamente. E meninas, continua Edin. Devido a vocês estarem intimidando ela, é difícil me segurar. Vocês sabem que bater nessas idiotas tem suas desvantagens, certo? E uma cara bendonha surge em Edin. A vida é dolorosa, não é? Eu vou matar você, entendeu? E Edin então levanta seu pé e pisa com força na mão de Yeun. Ela, desesperada, implora para que pare, mas Edin nem sequer se importa com os gritos. Quando Edin tira seu pé, Yeun se curva de dor, derrubando Eudin, que estava sentada nela, fazendo ela cair no chão. E com muita raiva, ela chuta e xinga Yeun por tê-la derrubado. O que você está fazendo? Perguntou Edin. Caiam fora daqui, suas idiotas. Parem de besteira e vão para a aula. É sua vez de fazer avaliação de desempenho. E Edin continua. Não saiam imediatamente. Esperem um pouco depois que eu sair, se tiverem bom senso. Ah, Eudin, disse a presidente parando um pouco. Eu disse para vocês ficarem quietas, mas a aluna transferida precisa saber seu lugar. Ver ela agindo daquele jeito me irrita um pouco. A cena corta para a área de treino. Você não tem roupas de treino porque acabou de ser transferida? Você deveria ter pegado emprestado uma. Está tudo bem, eu posso fazer isso com meu uniforme mesmo, respondeu Karma. Não, mas isso vai contar para suas notas. Pensando melhor, vou te dar uma nota mesmo que seja assim. Então Karma agradece. Boa sorte, Karma, disse uma colega de classe. Karma olha para a bola e se prepara. A turma fica em dúvida se irá conseguir, se vai ficar bem. Algumas meninas se empolgam por ela parecer uma garota delicada na frente de um baile. Por que você não beija ela então? Comentou Eudin. Além disso, pensou Eudin, e Edin não precisava me dizer o que fazer. Eu já estava querendo um brinquedo novo mesmo. Já estou cansado da Yeun. Mexer com ela só me faz sentir inferior. Eu quero ter um cachorro que vai valer a pena treiná-lo. Ela será perfeita. Ela tem a dose certa para termos uma luta. E por ser desedora não tem ligações. É um alvo fácil. Acima de tudo, ela é magra e fraca. Mal sabe essa Eudin. Karma então chuta a bola com muita força. Tanta força que a goleira nem viu o que aconteceu. Todos ficaram impressionados. Isso foi um som de um canhão. Parecia um homem chutando uma bola, comentou a turma. Karma então chuta mais uma vez. E de novo, e de novo, e de novo. Ela continua chutando, até que uma bola bate com força na trave e desvia, indo para a direção de Eudin, passando raspando em sua cabeça. A valentona xinga, até perceber que Karma estava olhando diretamente para ela. E ela estava com seu olhar de predadora, causando um terror na garota. Eudin, nós deveríamos apenas... Eudin começa a xingar Karma, achando que se tratava de um desafio. Ela promete que depois da aula, Karma vai estar morta. A cena corta para depois da aula, com Eudin abrindo a porta. Você mirou aquela bola na gente, né? Tava ansiosa por isso? Você pensa que me assustaria se mostrasse sua força? Tá tentando evitar tomar uma surra com isso? Você sabe quem é meu irmão? Você não é nada aqui, sua desedora. Vamos ver o que você tem. Me chuta como você fez na aula. Não posso ver isso, comentou Karma. Sua cabeça não tá no chão, então como eu poderia chutá-la como uma bola? O que? Eudin fala. Você deve estar bem assustada, continuou Karma. Pra trazer um monte de gente com você, falando do seu irmão que ninguém se importa, tentando agir de forma legal. Na verdade, isso é fofo. Eudin parte pra cima com um tapa, mandando ela calar a boca. Logo um direto de Karma que a faz cair pra trás. Todos observam a cena, incrédulos no que aconteceu. Até Eudin não acredita e fica aterrorizada com a cena. Eudin cai de joelhos na frente de Karma. Eu já não sei mais o que fazer, pensou Karma. Bater nela é tão divertido, os gritos dela são tão engraçados. Eudin continua no chão tentando se recuperar. As amigas dela entram em desespero quando ela cai. Eu sinto muito, padrasto, continuou Karma. O que eu posso fazer se é da minha natureza? Eudin implora para ela parar. De agora em diante farei as coisas do meu jeito, pensou Karma. Agora a bola finalmente está no chão, hein? Falou Karma, levantando o pé com um grito de Eudin de fundo. Karma avançou sem hesitação e desferiu um pisão no rosto de Eudin, olhando-a friamente antes de perguntar. Lembra do que eu disse? Você pediu para que eu te chutasse, certo? Ouvi dizer que, na Coreia do Sul, é de bom tom seguir ordens, então não hesitarei. Mas como devo fazer isso? Com um chute suave ou com um golpe certeiro na sua nuca? Após uma breve pausa, ela sorriu de forma sádica. Já me decidi. Vou tentar um chute de trivela. Antes que pudesse executar sua ação, uma das capangas de Eudin tentou acertá-la com uma cadeirada no modo da Atena, igual nas eleições. Mas Karma reagiu rapidamente, abaixando-se e fazendo com que a agressora perdesse o equilíbrio e caísse. Observando-a no chão, Karma arqueou a sobrancelha e zombou. O que você tá fazendo? Tá dançando balé aí no chão? A garota, completamente tomada pelo medo, não conseguia reagir.
Karma então a agarrou pelos cabelos e murmurou: "A lealdade é algo admirável e eu vou garantir que você receba a sua devida recompensa." Seus olhos brilham com um tom sinistro antes de começar e continuar. "Parece que você quer morrer primeiro. Eu vou conceder esse desejo." A jovem começou a gritar de dor, implorando para que ela parasse. Mas os gritos estavam apenas ecoando pela sala, deixando os demais completamente atônitos. O desespero tomou conta do ambiente, e até a outra capanga ficou paralisada diante daquela cena. Após alguns segundos de silêncio interrompido apenas pelos gemidos de dor, Karma suspirou e disse, quase que como se estivesse completamente entediada: "Ufa, prontinho." A técnica que ela havia aplicado era uma restrição precisa, sem o uso de cordas. No entanto, a garota capturada começou a se debater, gritando desesperadamente: "Meu cabelo, solte isso, sua louca!" e começou a xingar Karma de todos os jeitos. Karma então, em resposta, apenas apertou ainda mais aquela pegada, ignorando completamente os protestos da valentona. Parece que ela não aprendeu que não deve ameaçar quem tá te ameaçando. Então, arrastando-a pelo chão, comentou casualmente: "Você tentou me atacar com uma cadeira antes, certo? Não é assim que se usa uma mesa e uma cadeira. Observe atentamente." E com uma frieza perturbadora, segurou a cabeça da garota e a arremessou com toda a força contra a mesa. A vítima gritou e tentou se soltar, mas Karma repetiu o movimento sem hesitação. O choque brutal fez os demais recuarem, horrorizados com a brutalidade daquela cena, digna de uma psicopata. Enquanto a jovem implorava por misericórdia, Karma ignorava completamente e continuava enterrando o rosto dela naquela madeira. A presidente de classe, incapaz de assistir por mais tempo, finalmente se pronunciou: Eu vou chamar o professor." A garota que foi agredida, agora com o rosto completamente coberto de sangue, implorava para que alguém viesse salvá-la, como se quisesse encerrar aquele espetáculo. Karma a chutou, jogando-a no chão sem qualquer tipo de piedade. E não é pra ter piedade mesmo não, hein? Isso aí é todo karma. Literalmente. A outra valentona, agora completamente aterrorizada, recuou. Mas Karma sorriu e, ao perceber o seu pavor, com uma voz melancólica e falsa gentileza, disse: "Tudo bem, agora é a vez da nossa princesa." A jovem, desesperada, balançou a cabeça e argumentou: Mas eu não fiz nada." Karma então inclinou a cabeça e arqueou uma sobrancelha. "Ah, é? E você acha que eu sou cega? Eu vi suas caretas pelas minhas costas. Agora pare de ser chata e venha até aqui." Quando a garota hesitou, Karma deu de ombros. "Não quer vir? Então é eu quem vou até você." A subordinada, agora em pânico, recuou enquanto murmurava para que ela não se aproximasse. No entanto, tropeçou e caiu. Observando-a no chão, Karma só riu e começou a provocá-la. "Por que as meninas sul-coreanas são tão fracas da cintura para baixo? Até aquela outra de cabelo laranja caiu antes. E com essas pernas nem consegue fugir direito." A garota, tremendo, sacudiu o estilete e o apontou para Karma, gritando: "Não se aproxime. Se você chegar mais perto, eu vou te cortar." Mesmo sob ameaça, sua voz tremia de medo. Karma, por sua vez, manteve a calma e sorriu. "É mesmo? Então tente." A subordinada então hesitou. Seu corpo congelou. Incapaz de reagir diante da mulher que a encarava sem um pingo de receio, Karma suspira. "Como eu imaginei, é só conversa fiada." E sem aviso algum, ela avançou. A garota, no último ato de desespero, atacou com o estilete, mirando a garganta de Karma. Mas a mulher desvia com facilidade. O golpe falhou 1, 2, 3 vezes. Na quarta tentativa, Karma segurou seu pulso com firmeza. Em seguida, assumiu a postura de judoca e, com um único movimento preciso, lançou a jovem contra o chão. O impacto foi brutal. O estilete caiu de sua mão e os alunos ao redor prenderam a respiração, se perguntando se ela havia morrido. No entanto, Karma ainda não tinha acabado com ela. Aproveitando-se da fraqueza da oponente, agarrou seus cabelos e a ergueu. "Como vocês são dramáticos, uma coisinha dessas e já começaram a falar em morte?" Então, com um olhar completamente sombrio, acrescentou: "Acredite, eu já matei antes. Pessoas não morrem tão facilmente. Então pare de chorar e vamos continuar." A valentona implorou para que ela parasse, mas suas súplicas foram completamente ignoradas. Karma desferiu um chute em suas costas, jogando-a contra um armário. A garota, quase sem forças, tentou se arrastar para longe, mas sua consciência já estava se esvaindo. Karma então desferiu um último chute na nuca dela, fazendo-a desabar completamente. Os alunos entraram em pânico, gritando para chamarem uma ambulância. Alguns a chamaram de louca e até de psicopata.
E eles não estão errados não. Diante da comoção, Karma simplesmente se virou para eles e gritou: calem a boca. Seu olhar insano percorreu a sala antes de dizer: ouçam, colegas, eu não fiz isso esperando elogio nenhum, mas não seria triste se vocês não valorizassem meu esforço? Karma então fala teatralmente: eu acabei de lidar com a encrenqueira que perturbava o ambiente escolar. Vocês tinham medo dela, certo? Agora, graças a mim, o problema foi resolvido. Garotas fracas como vocês deveriam estar me agradecendo. Diante daquele discurso, Ji-eun está admirada vendo as agressoras que a fizeram tanto sofrerem agora nas mãos do Karma e da Karma. Então, os olhos de Karma recaíram sobre Eugene, que ainda estava caída no chão. Tremendo, Karma se aproximou e zombou. Por quanto tempo você pretende fingir que está morta? Você viu um urso ou algo assim? Se tem alguma consciência, levante-se agora. O silêncio tomou conta da sala. Karma inclinou a cabeça e continuou: quem inicia uma briga e quem apanha são bem diferentes. Se seus subordinados foram derrotados, a responsabilidade recai sobre o líder. Com o olhar de uma predadora, ela se aproximou ainda mais e sussurrou: enquanto um grupo perde, o líder precisa ser executado. Certo? No entanto, Eugene já não estava mais lá. Surpresa, Karma olhou ao redor até ouvir uma voz trêmula chamando pelo irmão. Eu preciso ligar pro meu irmão, Eugene gritava em puro desespero. Ela é louca, irmãozão, essa maluca quer me matar. Correndo até a porta dos fundos, tentou sair, mas a encontrou trancada. Seu desespero aumentou cada vez mais. Karma, sem perder tempo, correu na direção dela, a desferindo uma voadora, jogando ela contra a porta, que a quebrou no impacto, lançando Eugene para o outro lado. Segurando-a pela gola da camisa, Karma sorriu e sussurrou: olá, Eugene. Você me perguntou se eu sabia lutar, certo? Então, o que acha agora? Me responde depois de eu te der uma surra. Eugene então começou a implorar desesperadamente: espere, por favor, não me Mas as suas súplicas foram completamente ignoradas e Karma desferiu um soco brutal no seu rosto, surpreendendo todos ao seu redor. O impacto ecoou pelo ambiente destruído. Com um sorriso distorcido, ela inclinou a cabeça e perguntou. Sua voz estava carregada de escárnio. E agora, o que acha? Ei, eu sei lutar ou não? Eugene, atordoada, não conseguiu responder. E isso irritou Karma, que se aproximou ainda mais. Seus olhos estavam brilhando com uma intensidade assustadora. Estou te fazendo uma pergunta, sua idiota. Responda. Diga alguma coisa. Mas o silêncio dela apenas alimentou a insanidade de Karma, que começou a rir descontroladamente. Sua risada ressoava como de uma verdadeira psicopata, preenchendo a sala devastada enquanto o caos tomava conta do ambiente. A cena corta para o Sr. Lee, que estava lendo os laudos psicológicos de Karma. De acordo com a classificação de psicopatas pelo Dr. Kern e Dr. Shane, Karma se encaixa na categoria dos psicopatas explosivos, semelhantes a assassinos que buscam prazer. Ela era movida por estímulos intensos, o vermelho vivo do sangue, os gritos agudos de desespero. Ela se entregava a esses estímulos com devoção absoluta. E naquele momento encontrou algo que a deixou verdadeiramente feliz. Seus olhos brilharam ao encontrar Eugene, agora completamente consciente aos seus pés. O que mais a excitava era o rosto humano inerte. Como um sorriso de puro êxtase, ela suspirou em deleite. Eugene, você está linda agora, disse Karma. O professor e a presidente de classe ficaram paralisados diante daquela cena surreal. O chefe Baek abriu a porta apressado, chamando pelo Sr. Lee. Ele ergueu uma sobrancelha ao ver o cenário caótico e murmurou com um tom hesitante. Uma semana, pelo menos uma semana de Karma se fazendo de vítima. Ele suspirou pesadamente antes de continuar. Não era esse o primeiro passo do plano? Sinceramente, eu não esperava que durasse muito, mas nem sequer durou um único dia. Chefe Baek olhou para ele, confuso. Antes mesmo do segundo período acabar, recebi uma ligação da escola. Como vamos lidar com isso? Tudo isso deveria estar acontecendo conforme planejado, e agora parece que está tudo desmoronando. Sr. Lee permaneceu em silêncio enquanto escutava o chefe Baek, antes de responder, com um tom frio e distante. Eu acho que eu também estava ficando impaciente. Chefe Baek arregalou os olhos surpreso. O quê? Ver aquelas crianças sofrendo, sentindo dor. O Sr. Lee então sorriu de canto, como se fosse saborear cada palavra. Eu queria ver logo, não aguentava mais esperar. Chefe Baek ficou perplexo
perplexo com a resposta. O que está feito, está feito. Chefe Baek, vamos focar no presente. O vice-presidente então voltou seu olhar para o seu secretário. Qual a situação agora? E de volta à escola, o professor segurava Karma firmemente, puxando-a para longe da cena. Ela, no entanto, mantinha um olhar de satisfação absoluta. Enquanto isso, a enfermeira examinava Eugene, seu rosto carregado de preocupação. Foi nesse momento que Karma percebeu que a presidente de classe estava observando-a com um semblante furioso. Longe de se intimidar, um sorriso sádico se formou em seus lábios. Seus olhos brilharam de pura provocação enquanto encarava a garota à sua frente. O ambiente então se encheu de tensão, duas forças colidindo em silêncio. A loucura de Karma contra a ira contida da representante de classe. Então, a batalha silenciosa entre essas duas começou. Quando deram like nesse vídeo. A confusão se instaurou logo no início da manhã. A mãe de Eugene chegou à escola completamente transtornada, exigindo uma explicação imediata sobre o que havia acontecido com sua filha. Com passos firmes e olhar carregado de indignação, ela irrompeu pelos corredores, questionando em voz alta onde estava a professora responsável. Onde está essa professora? De bravejou para um funcionário qualquer. A professora Myung, ela está ausente hoje. Foi a um seminário, respondeu o homem hesitante. Inútil, esqueça a história da professora. Porque, ao avistar Karma, a mãe de Eugene avançou com um dedo rígido e indignada. Foi você, não foi? Foi você quem bateu na minha Eugene? Os olhos dela se arregalaram ao observar a expressão calma da garota. Meu Deus, olhem para os olhos de cobra dessa menina. O que você pretende fazer com o rosto da minha filha, hein? Se ela não puder mais se casar, você vai assumir a responsabilidade? Karma, no entanto, não se abalou. Com a mesma frieza de sempre, respondeu: mãe da Eugene, com todo respeito, se sua filha não puder se casar, talvez seja culpa da personalidade dela. Essas palavras atingiram em cheio a mulher como se fosse um tapa. Furiosa, ela irrompeu a sala na direção, exigindo justiça. O professor responsável tentou acalmá-la, pedindo que ela mantivesse a calma. Manter a calma quando a minha filha foi espancada? E gritou a mulher. Vocês fazem ideia de quem é meu marido? Ele é o presidente da New Jeon Corporation, irmão do diretor desta escola. Eu vou mostrar a vocês com quem se meteram. Quero os pais dessa garota aqui e agora. E no meio da confusão, Karma surpreende a todos ao começar a chorar. Suas lágrimas pareciam verdadeiras e seus ombros tremiam como os de uma criança indefesa. Todos são malvados. Eu sou uma verdadeira vítima aqui. Eu só me defendi, murmurou ela soluçando. Então, com um gesto dramático, desabotoou seu uniforme e expôs o seu belo corpo. Porém, ao invés de se surpreenderem, os olhares se voltaram para as diversas marcas circulares em sua pele. Queimadura de cigarro em pontos visíveis. Os professores e administradores da escola ficaram chocados com o silêncio que dominou aquela sala. Meu Deus, essas marcas, há muitas, no corpo de uma garota, eles murmuraram, completando a frase um dos outros. Já Eugene, completamente perplexa, tentou se defender. Espera, eu juro que não fiz isso. Isso não fui eu. Mas Karma, com uma atuação impecável, continuou. Ela pediu para as amigas me segurarem e me queimou. E no fundo de sua mente, ela sorria. Certo? Você está confusa, né, Eugene? Ainda bem que fiz isso no caminho da escola. Roubar os fininhos do chefe deu um trabalho. Mas meu corpo não sente dor. Só precisei criar falsas provas. A mãe de Eugene já começa a se duvidar e virou para a filha. Agora com incerteza. Você mentiu pra mim. Disse que tinha parado com essa merda. Gritou, referindo-se ao cigarro. Isso não importa agora. Rebateu Eugene. Karma tá mentindo. Mentira, insistiu Karma, com uma voz trêmula. Ela mesma me queimou. Sua vagabunda mentirosa, gritou Eugene, já fora de controle. Não sei que marcas são essas, apenas sei que são de cigarros sul-coreanos, talvez, disse Karma, plantando mais uma semente de dúvida. Isso é um absurdo, gritou novamente a mãe, buscando recuperar o controle daquela situação. Uma garota fazendo isso com outra? Uma está no pronto-socorro nesse exato momento e exige novamente que liguem para os pais de Karma. O vice-diretor entregou o celular à mulher, informando que o padrasto da garota estava na linha, e ela atendeu com pressa, esperando encontrar do outro lado alguém que demonstrasse algum arrependimento. A senhora é a mãe de Eugene? Perguntou a voz masculina do outro lado. Sim, e o senhor sabe em que estado a minha filha tá? Apareça aqui imediatamente, ordenou a mulher. Bem, isso será difícil, sou uma pessoa muito ocupada, respondeu ele com um tom de frieza.
certeza. Já em relação à sua compensação, discutiremos isso separadamente. Informarei a data, hora e local. Estou desligando. Ei, alô? Alô? E a mulher fica perplexa pela ousadia de desligar na cara dela. Sério, eu tô sem palavra. Tal pai, tal filha. Karma, eu vou garantir que você não consiga manter a cabeça erguida pelo resto da sua vida. Mas Karma apenas sorriu satisfeita, e a representante de classe, que acompanhava tudo à distância, refletia em silêncio. Para ela, Karma parecia ter uma personalidade simples e justa, típica de alguém do interior. No entanto, aquilo não era natural. Estava obcecada demais por justiça. Havia algo de estranho naquela garota. Já no pensamento, Karma, desde o começo, parecia determinada a brigar com Eugene. Está obcecada com uma justificativa. E isso não é natural. Parece que alguém plantou essa ideia. Ela é perfeita para instigar crimes violentos. Karma espancando Eugene. Isso não foi coincidente. Minutos depois, Eugene aparece, ainda tomada pela raiva, e encontrou com a representante de classe. Por que demorou tanto para trazer um professor? Podia ter trazido um caminhão de professores no tempo que você levou, gritou Eugene. Já a representante não se abalou nem um pouco. Infelizmente, não tenho carteira de motorista de caminhão, respondeu ela com frieza. Mas eu trouxe um. Não trouxe? Você chegou atrasada de propósito. Eugene acusa ela. Ficou com medo da Karma ter te visto chamando um professor? Já com calma, a representante fechou o livro que ela estava lendo e chamou Eugene com um gesto. Antes que ela pudesse reagir, arremessou o livro contra seu rosto e, em seguida, desferiu uma voadora certeira. Eugene caiu de costas sobre a mesa, tossindo sem ar. Diga, mais uma vez que cheguei atrasada de propósito, desafiou a representante. Você tá louca? A minha mãe acabou de sair da sala. Traga ela de volta então. Vamos ver o que acontece. Eugene fica calado. Ultimamente, você andou bancando a rainha, mas você não passa de uma canalha sem um poder da família. Você era só uma cachorrinha que a gente alimentava. Pare de fingir que você não é mais do que. Você tá falando merda, gritou Eugene, saindo furioso. A representante voltou à sua leitura, mas em sua mente, uma suspeita se formava. Lee Jun sempre foi submisso, até demais. Se ele está por trás de Karma, tudo vai se revelar com o que o irmão da Eugene fizer hoje. E, de fato, a cena seguinte não deixou dúvida alguma. O irmão da Eugene observava a foto da irmã ferida com um sorriso debochado. O que é isso? Uma arte abstrata? Zombou o garoto. Para de gritar, isso tá machucando meu ouvido. Karma bateu na Eugene. Isso é um desafio direto à sua autoridade, insistiu a garota. Você não tá errada, mas, sabe, me falta uma motivação. Então Eugene mostra uma foto da Karma. Tá aqui, essa vadia é bonita pra você? Vendo aquela imagem, ele arregalou os olhos de excitação, lambendo os lábios. Agora eu tô motivado. E tal qual as outras, ele também é apresentado. Song Jin-woo, criminoso C. Acusações, filmagem ilegal e agressão sexual em grupo. Karma, você está ferrada agora, pensou eu. Pouco depois, um grupo de valentões cercava a Karma. À frente deles, Jin-woo sorriu de forma perturbadora. Você é ainda melhor pessoalmente, hein, Karma? A beleza do norte. A gente vai te fazer sentir muito bem, certo, rapazes? Já lá do fundo, Eugene surgiu com um olhar triunfante. Você entende agora, Karma? Você tá ferrada, sua espiã de merda. Você sabe com que você mexeu? Jin-woo observa a Karma com um sorriso torto e provocador, e ele disse em um tom sádico: ora, ainda está me encarando com esse olhar mortal? Isso é ainda até melhor. Mais emocionante do que aquelas que começava a chorar de imediato, sabe? Havia uma garota chamada Lee Yena. Ela era igualzinha a você. Ah, como eu sinto falta daquele sorriso miserável. Eu tratei ela tão bem, mas acabou indo tudo pelos ares. Enquanto falava, Jin-woo fitava a Karma, que o encarava com um olhar frio e completamente desprovido de emoção. E ele continuou: ah, e não precisa se preocupar com os caras atrás de você. Eles só estão ali para garantir que você não tente fugir. São grandes, não são? Pode ter certeza que eu fiz questão de escolher os mais fortes e maiores para estarem aqui. Mas, já que você será pega de qualquer forma, por que desperdiçamos a nossa força um com o outro, não é? Dito isso, vamos começar a verdade. O meu empreendimento artístico. Rapazes, tirem as roupas dela. Os homens então se aproximam de Karma. Ela, no momento, manteve a mente afiada
e questionou-se em silêncio. Uma mulher pode dominar vários homens com as próprias mãos? Ela sabia que, fisiologicamente, as diferenças entre os sexos eram maiores do que aparentavam. Lembrou-se então de uma luta nos anos 90 entre uma lutadora 4 vezes campeã mundial e considerada invencível e um homem campeão de uma liga obscura, da mesma categoria de peso. E apesar de todas as conquistas da mulher, o homem venceu com facilidade por nocaute em apenas 2 rounds. Venceu simplesmente por ser homem, dominou completamente a adversária. Karma refletia sobre os dados que conhecia. Mulheres possuíam, em média, 70% da força muscular de um homem com o mesmo peso corporal. E, quando se considerava a diferença no tamanho do corpo, a porcentagem diminuía para menos de 60%. Isso tornava quase impossível para uma mulher, mesmo com muita habilidade, enfrentar e derrotar vários homens. Então é nesse momento que o chefe Bayek comentou em voz baixa: mas, se for a Karma, isso muda. O vice-presidente, então, intrigado, perguntou: como assim? Como isso é possível? Bayek então estreita seus olhos e fala, lembrando-se do passado: a primeira habilidade física de Yun-Ka. Antes que terminasse, a própria Karma explodiu com uma ação, com um único soco. Lançou um dos homens para longe, deixando-o completamente consciente no chão. Todos ao redor ficaram atônitos, sem entender o que estavam presenciando. Bayek então completa: é a força histérica. Explicou que o fisiologista Wal Casey havia identificado essa condição. Uma explosão súbita de adrenalina provocava força sobre-humana. No caso de Karma, havia mais. Autoridades norte-coreanas haviam alterado seu hipotálamo por meio de experimentos biológicos, permitindo que ela manipulasse seus níveis de adrenalina à vontade. Um soco seu, nesse estado, equivalia ao de um lutador peso pesado masculino. Os capangas ficaram desnorteados e um deles até comentou, ainda atônito: o Michun simplesmente voou para longe. Isso é real? Os outros já estavam cogitando a recuar, mas Jin-Woo gritou para eles: ei, seus covardes, estamos em maior número. Se a cercarmos, ela não vai conseguir revidar. Peguem ela agora. E todos eles falam: isso, bora pegar ela, bora pegar. Karma olhou ao redor rapidamente, percebendo que a parede próxima era inclinada, e sem hesitar, correu até ela, começou a escalar e, surpreendendo seus inimigos, ganhou um impulso e saltou. Um dos capangas ficou paralisado ao vê-la no ar. Karma então o acertou com uma joelhada bem na sua cabeça, nocauteando-o instantaneamente. Sem perder tempo, agarrou-o pelos cabelos e esmagou a cabeça dele contra a grade. O choque foi geral. Um dos rapazes, desesperado, avançou contra Karma gritando: pare com isso, sua maldita! Bayek então revela a segunda habilidade de Karma: visão dinâmica. Ele então explica que, ao ativá-la, os movimentos dos oponentes pareciam desacelerar diante dela. Consequentemente, seu tempo de reação era sobre-humano. Eita, ela já tá com Speed Force aqui, família. Então ele continua prosseguindo. Ela tomou estimulantes repetidamente. Isso estimulou os gânglios da base, responsáveis pelo controle motor e percepção do tempo. Eles desenvolveram de uma forma anormal. Um soco de uma pessoa comum nunca atingiria. Karma começou a desviar dos ataques com uma precisão sobrenatural. Quando um careca tentou acertá-la, ela revidou com 2 socos cruzados, derrubando um dos 2 homens à sua frente. Outro surgiu logo atrás, mas ela respondeu com um chute cruzado, fazendo-o cair de joelhos, completamente nocauteado. O tempo de reação de Karma é de 27 milissegundos. Eu fui dar uma olhada aqui, uma pesquisada, dei um Google aqui, família, e parece que o tempo de reação de um ser humano é de 100 a 120 milissegundos. E de um gato é de 20 a 70 milissegundos. E Karma é 27 milissegundos. Então, quem já viu aquele vídeo do gato esquivando de um ataque de cobra bem na cara dele, tá ligado? Sabe? É uma parada bem rápida. Só pra vocês terem uma noçãozinha assim. O chefe Bayek então continua: equivalente ao de um gato. Isso é 10 vezes mais rápido que o de um ser humano comum. De repente, um dos rapazes conseguiu agarrá-la por trás, imobilizando-a. Ele gritou para os outros: agora! Podemos vencê-la! Já o cabelinho de Justin Bieber, furioso, levantou-se e partiu para cima dela. Você está morta! E, mesmo imobilizada, Karma esquivou-se e desferiu um chute violento no estômago dele, o deixando inconsciente. O homem que a segurava tentou aplicá-lo um mata-leão. Ela então apertou suas partes íntimas com força. Ai, o grito de dor dele foi de imediato: por favor, pare! Ai, meus... eu estava errado, me solte, me desculpa, alguém me ajuda!
Ela então aperta novamente, daquele jeito sádico, sorrindo como uma psicopata. Já aquele cabelo de Justin Bieber assistindo a cena entrou em pânico e gritou: "Ninguém me disse que ela era louca!" Sem pensar duas vezes, ele correu em fuga. Karma, ainda sorrindo, correu atrás dele e acertou uma voadora em sua cabeça, derrubando-o na frente de Eugene e seu irmão. Ele, quase sem forças, tentou pedir ajuda, mas Karma esmagou sua cabeça no chão com um pisão brutal. Os outros capangas restantes ficaram paralisados, horrorizados com a brutalidade. Jin-Woo, paralisado, assistia tudo com os olhos arregalados. Então ele vê Karma erguendo sua cabeça, com um olhar afiado, e então ouviu a voz fria e determinada da mulher: "Agora só falta o seu irmão, o líder do grupo. Por que você tá congelado desse jeito?" Karma falou com um certo desdém, com os olhos fixos em Jin-Woo. "Você não disse que ia me fazer assistir bem? Eu odeio homens que só falam. Eu só estava me aquecendo. E agora, você tá me esfriando." Ela dá um passo à frente e continua falando de forma impaciente: "Então, pare de ficar aí parado como um idiota e venha até mim, rápido." Eugene, que tava ali do lado, já começou a tremer e o medo tomou conta dela. Ela empurrou seu irmão à força. "Faz alguma coisa!" gritou ela. "E você é o número 1 dessa escola, não lembra?" Jin-Woo encarou Karma, engolindo seco. As palavras de Eugene ecoavam em sua mente. "O que essa maldita tá falando? Isso é mesmo sobre ser o melhor lutador da escola? Ela quer que eu enfrente isso?" Seu coração já estava acelerado e o suor frio escorria. Com seus dentes cerrados, ele continua: "Vamos sair correndo. Não tem outra opção. A gente tem que fugir." Mas Karma fica ouvindo e sorri. "Ah, vai fugir? Corre, se quiser. Diferente de vocês, eu gosto de brincar de pega-pega", disse ela, estalando o pescoço. "Mas se você acha que um fracote como você, que nem sabe lutar, vai conseguir correr bem, tá sendo otimista demais." Com seu olhar de psicopata, Karma continua: "Eu escapei da Coreia do Norte, sozinha. Se você e seu irmão correrem pra lá, ou até pro inferno, eu vou caçar vocês dois até o fim e vou bater em vocês." Aquelas ameaças atravessaram o peito de Jin-Woo com peso. Ele se sentia encurralado em um beco sem saída. Ele então explode: "Não fica convencido só porque derrotou alguns fracotes", e vai pra cima dela. E então um soco, um direto bem limpo no braço de Karma, que ela recua dando um passo, um pouco surpresa. Jin-Woo ofegante, suando, mas sorriu: "Ah, você não é nada." Karma olha pro hematoma no seu braço com calma. Bots, né? Seus socos são ferozes. Tudo bem, eu vou te enfrentar com bots também", falou empolgada. "Você tá falando merda, sua maldita!" Jin-Woo gritou novamente, avançando agora com tudo. Um jab. Karma desvia. Um direto. Ela desvia de novo. Ele vê uma abertura, tenta o cruzado e ela se defende no momento exato. Direto no fígado, pensou Jin-Woo, achando que ia ser acertado em cheio. "Eu tenho que bloquear. Se ela me acertar, eu tô ferrado." O soco de Karma entra e uma explosão de dor. Mesmo ele tendo conseguido bloquear, sentiu aquele baque e recuou ofegante. "Oh, você bloqueou", falou a Karma com um pequeno sorriso. "Não é de se espantar, já que você era o chefe da escola." Ele respirava com dificuldades e com seu braço tremendo. "Droga, que soco poderoso. Eu bloqueei bem, mas difícil de respirar. Ai", pensava consigo mesmo. Então ele começa a sorrir. Karma estranha aquilo, cerrando seus olhos, um pouco intrigada. "O que é tão engraçado?" "Ah, isso? Eu tava pensando que isso vai ser mais fácil do que eu imaginava", falou ele, com um olhar afiado. Com um total desinteresse, Karma continua observando ele, mas não recua. "No começo do semestre, pra me tornar chefe da escola, eu lutei com o líder da escola técnica daqui de perto. O cara tinha 1,85 e pesava 115 quilos. Era uma aberração de músculos e o soco dele era mais forte que o seu. Ele então se coloca em posição de luta novamente. Mas mesmo assim, eu venci. Não sei o que você tá fazendo na sua categoria de peso, mas seu poder de soco, eu admito, é impressionante. Só que a resistência desse corpo é mais forte do que os brutamontes que eu já derrotei. Eu acho que não, né?" Jin-Woo vai pra cima com ferocidade. 2 socos. Karma desvia o primeiro, desviou do segundo, bloqueou o terceiro, mas ela estava mais lenta. Jin-Woo percebe isso e pensa: ela deve estar cansando, deve estar esgotada depois de lutar contra aqueles otários. É agora. A melhor forma de lutar com um boxeador cansado é manter a pressão, uma barragem implacável. Se eu não parar, ela vai dar um passo em falso e Carmiton tropeça. Um patinete largado no chão pegou seu pé e a guarda dela finalmente caiu. Jin-Woo não perde oportunidade, gira seu corpo e lança o cruzado com tudo, mas o golpe passou no vazio. O quê? Ele não acredita no que vê. Pra onde ela foi? Um silêncio se instaura naquele lugar. Mas que merda é essa? E então, como fantasma,
Karma aparece logo à frente dele. Em um único soco, Jin-Woo voa e cai com força, com seu mundo girando. Chefe Baek então fala: a terceira habilidade física de Karma, a força extraordinária de suas pernas. Através da força histérica, Karma pode exibir a força de um boxeador peso pesado. Ela pesa 40 quilos, mas tem um recorde pessoal no agachamento de 250 quilos. Se a potência das pernas de uma garota que pesa menos de 50 quilos explodir com o impulso de um agachamento desses, o oponente vai achar que ela se teletransportou. Jin-Woo estava no chão e Eugene corre até ele, desesperada. Ei, levanta! Você é o chefe da escola, lembra? Como você pode perder para uma única garota? Ela então começa a puxar seu irmão, sacudindo ele com força. Para de enrolar! Levanta! Jin-Woo, irritado, empurra a irmã dele. Ei, sua maldita! Tenta lutar com ela então. Karma dá um passo à frente, falando: levantou depois de receber aquele golpe. Você é mais resistente do que eu pensei. E um sorriso de psicopata aparece em seu rosto. Faz tempo que eu não tenho um bom brinquedo para brincar. Meu coração tá até acelerado. Levanta, vem brincar mais um pouco comigo. Irmão da Eugene. Jin-Woo cerrou os punhos com aquela humilhação. Por mais que isso machuque meu orgulho, eu admito, eu não consigo vencer ela em pé. Mas, e no chão? Ele lembrou do próprio corpo. 1,83 metros, 92 quilos. Não tem como esse poder de soco vir da categoria de peso dela. Se eu levar ela pro chão, o jogo vai mudar. Eu não sei o estilo de luta dela, mas ela é uma striker que luta em pé. Postura alta, centro de gravidade exposto. Mesmo que eu não seja um expert no chão, aprendi o básico com meus colegas. Vou fingir um golpe e vou mergulhar. Karma então observa ele vindo. Tá correndo às cegas de novo, é? Ela zomba um pouco. Será que você não aprendeu nada? Jin-Woo avança em um movimento rápido, fingindo o soco, e mergulhou nas pernas dela, derrubando-a. Senhor Lee então diz: você entende mais ou menos as habilidades de Karma, Senhor Baek? E se a luta for no chão, Karma não estaria em desvantagem por causa da natureza da luta agarrada, por onde os corpos ficam colados, há pouco espaço para visão dinâmica. Se o peso pesado como Song Jin-Woo a derrubar, a força dela será anulada. Numa situação assim, até mesmo Karma terá dificuldades. De volta na luta, Jin-Woo prendeu Karma no chão. Te peguei, seu pedaço de merda. Você tá morta agora, sua vadia. A cena corta para Baek, que observa tudo à distância com braços cruzados. Ele então chama seu vice-presidente e comenta com um tom calmo, quase de sabe o que eu percebi enquanto treinava Karma em artes marciais? O talento dela, na verdade, é bem mediano para a maioria das técnicas, mas havia uma arte marcial, uma única, para a qual ela mostrou talento inato. No chão da arena improvisada, o momento se inverte. Karma ergue o quadril repetidamente, desequilibrando o homem com precisão. Antes que ele pudesse reagir, ela rola para o lado, prendendo a perna dele e girando o corpo. E um piscar de olhos, que antes estava por cima, agora está por baixo. Mas, que merda! O que foi que aconteceu? Confuso ele diz. E com um giro fluido, Karma passa uma perna por cima do pescoço de Jin. Baek continua explicando, a voz dele contrastando com a brutalidade do momento. A arte marcial mais eficaz para superar disparidades de gênero e peso é o Jiu-Jitsu. Karma travava a chave de braço com uma precisão cirúrgica. Eu já havia mencionado, a velocidade de reação dela rivaliza com a de um gato. Derrubar Karma deveria ser impossível para qualquer pessoa comum. Ele para e sorri. Mas se alguém consegue, é porque ela deixou, só por diversão. Karma inclina a cabeça levemente como se estivesse entediada. Eu já tava cansada de socar mesmo, murmurava. Irmãozinho, você também não tava cansado de lutar bot? Ela então aperta mais um pouco a chave de braço e Jin-Woo arregala os olhos. Espera, eu desisto. Ela ignora e a pressão só aumenta. E então, irmãozinho, será que eu devo quebrar isso? Espera, por favor. Mas já era. O estalo ecoa e Jin-Woo grita e o braço dele cede. Meu braço! Essa louca quebrou meu braço! As garotas, paralisadas de terror, hesitam e Jin-Woo berra. Ei, suas desgraçadas! Vão me deixar aqui? Chame a polícia, porra! Mas elas recuam com medo e em pânico fogem. Karma solta uma risada seca e balança a cabeça. Jin, aquela vagabunda, lealdade zero, hein? Mas chamar sua irmã de desgraçada não te torna melhor que ela, não. Ela se levanta estalando os dedos, o olhar brilhante de excitação doentia. Acabei de ter uma ideia divertida. Que tal quebrar o resto dos seus ossos e membros antes de te transformar num brinquedo humano? Ele então começa a implorar desesperado. Espera aí, meu braço ainda pode se recuperar, mas todos os meus membros, você vai assumir responsabilidade pela minha vida? Karma dá de ombros com indiferença. Responsabilidade? Eu não sou boa com esse tipo de coisa. Eu só quero te ouvir gritar um pouquinho mais. Ela não espera a resposta
e vai direto pro outro joelho. Crack! Mais um grito. E depois o outro braço. Crack! Jinwoo já está completamente destruído, caindo como um boneco quebrado. Olha pra você agora! Diz Karma, gargalhando, chorando igual um bebê. Sua louca, você é uma psicopata! Ela sorri e então pisa nas joias dele sem hesitação. Homens, tanto na Coreia do Sul quanto na do Norte, sempre um problema. Ela se agacha, falando baixo, cruelmente. Eu ouvi dizer que você faz coisas terríveis com as garotas. Com isso aqui. Uma delas até foi de arrasto, não foi? Jinwoo tremia pelo que estava por vir, com medo. Quem é você? É parente de alguma delas? Uma amiga? Ela então solta um sorriso debochado. Ah, irmãozão, você é muito burro. Eu deserdei sozinha. E amigos ou parentes eu teria aqui. Isso aqui é só pela minha diversão. Ela aperta de novo e Jinwoo solta um grito animalesco. Eu ouvi dizer que esmagar isso causa uma dor excruciante. Só de saber disso, me deu vontade de tentar. Não faz isso. Eu te imploro. Por favor, disse Jinwoo, desesperado. Eu tenho grandes expectativas em você. Então, não me decepciona. Chora direitinho pra mim, tá bem? E com toda a força, ela aperta. Finalizando o movimento, Jinwoo desmaia com tamanha dor. A cena corta. Eugene agora e suas capangas estão correndo desesperadamente. A Karma tá vindo atrás da gente? Perguntou uma. Os gritos do Jinwoo pararam. Será que tá tudo bem? Eu não sei, mas na verdade, isso me deixa mais desconfortável. Ei, por que aqui não tem ninguém passando? Sempre que os caras querem mexer com alguma garota, eles garantem que a área esteja vazia. Até a gente sair dessa rua, ninguém vai aparecer. Então quer dizer que já estamos seguras? Eugene para de repente e olha ao redor com os olhos arregalados. Onde está Karma? A rua era longa e aberta. Reto. Os garotos estavam atrás delas, mas Karma havia sumido. Corram! Gritei Eugene. Por quê? Uma delas pergunta de volta. Não tem ninguém vindo. Eu disse pra correr agora. As garotas então disparam. O que houve? Ela tá vindo? Não sei. Só sei que ela devia estar bem atrás da gente, mas agora não tá mais. Nesse momento, algo corta o ar. Vrum! Um patinete elétrico atinge Eugene com força brutal. Ela voa, caindo e girando no chão, gritando de dor. Minha perna! Ai, que droga! Minha canela! Karma então aparece no topo do patinete, como uma ceifadora urbana, com um olhar divertido. Ah, querida Eugene, você tá dizendo uma coisa, mas tá fazendo outra. Você disse para continuar correndo. Então por que tá aí no chão, hein? Olhando pra trás. Como você chegou aqui? Pergunta uma das garotas, em choque. Peguei a escuta elétrica que os capangas do seu irmão trouxeram. Dei uma volta na rua e passei na frente de vocês. Eles chamam isso de tuning, que é tunar, sabiam? Modificada ilegalmente para exceder o limite de velocidade. Ela desce devagar do patinete. Pensei que já tinha ajustado bem os estados mentais de vocês, mas vendo como se comportaram de novo, acho que não vai dar. É hora de uma revisão geral nas minhas mais adoráveis pirralhinhas. Uma das capangas, desesperada, se vira e começa a correr aos gritos. Não, eu disse não! Já a Karma apenas suspira, entediada. Ah, que chateação. Com um estalo de raiva, ela acelera na escuta elétrica tunada, perseguindo a garota como um predador em pleno sprint. A valentona, olhando para trás, se assusta. E é aí que Karma alcança, agarrando-a pelos cabelos e arrastando-a de volta pro asfalto. O som de carne contra o chão raspa nos ouvidos das outras, que assistem em pânico. Karma sorri em deboche. Olha só pra essa pirralha tola. Não é óbvio que sobre rodas vai ser mais rápido do que você, minha querida? Ela então se vira pro resto das valentonas e, com um brilho psicótico, avisa ela. Se mais alguma de vocês quiser esfolar a pele no asfalto, é só avisar. Eu ficarei feliz em descascar cada uma de vocês. As garotas caem de joelhos, completamente rendidas ao terror. Karma então encara Eugene, a perguntando fria como gelo. Agora me digam, o que vocês estavam planejando em fazer depois de me despir, hein? Elas ficam caladas, pois nenhuma ousa responder essa pergunta. Vão ficar caladas agora? Karma revira seus olhos com desprezo. Eugene, me dá seu celular agora. Eugene hesita, confusa. Meu celular? Pra quê? Sem paciência, Karma desce o pé no joelho dela, com muita força, e o grito de dor ecoa por aquela rua vazia. Meu joelho! Droga, meu joelho! Eu pedi educadamente da primeira vez, né? Eugene, já trêmula, entrega o celular. Karma desbloqueia o aparelho e vai direto para a galeria de fotos. Seus olhos se estreitam na procura. Conteúdo
conteúdo íntimo da Ji-eun e... essa é aquela garota da nossa sala? Ela se aproxima com o celular na mão, com um tom venenoso. Por que tem tanto conteúdo dela no seu celular, hein? Você é uma pervertida ou algo assim? Ji-eun desvia o olhar, tentando manter a pose. Isso não é da sua conta. Outro pisão, mais alto, mais preciso. E Eugene urra de dor. Karma se abaixa com um olhar frio no rosto. Não é da minha conta. Se eu tivesse deixado você tirar fotos minhas, você usaria para me controlar, não é? Admita. Eugene, já derrotada, admite. Sim, então por favor, tire seu pé de mim. Karma, pensativa, murmura para si mesma. Acabei de dizer que eu não ligo para essas coisas, mas por que será que todo mundo se importa tanto com isso? Ah, tanto faz. Ela então devolve o celular para Eugene, ou quase. Com um sorriso debochado, lança o aparelho no chão, estilhaçando. Eugene se desespera. Você quebrou ele? Karma interrompe. Eugene, acabei de perceber qual é o meu sonho. E do que você tá falando, sua psicopata? Karma então sorri de forma muito cínica. A partir de hoje, meu sonho é me tornar uma fotógrafa. Ela então mostra o álbum lotado de fotos da Ji-eun. Centenas de fotos da pobre garota. Deve ser mesmo divertido, né? Então aqui vão duas opções para vocês. Ela então ergue os dois dedos com calma, quase de forma teatral. 1. Vocês tiram seus trajes agora, em silêncio, e cooperam com uma sessão de foto. E 2. Vocês são nocauteadas e despidas depois. E uma das garotas entra em pânico. Espera, Karma, a gente tá ferrada. Por favor, perdoa a gente. Só dessa vez faremos qualquer coisa, qualquer mesmo. Só não tira fotos da gente, por favor. E Karma responde com uma bi em seu estômago. Escolheu a opção 2, ser nocauteada. E se vira para o resto dela. O resto de vocês se apressem e decidam. Se não conseguirem, eu vou decidir por vocês. E as garotas tremem. Eugene já tá sem saída. A cena muda diretamente para o escritório do chefe Baek. Ele refletindo em silêncio. Ela conseguiu e um Karma arruinou todo o plano, todo o nosso plano interno. O nosso plano original, ele era muito simples. Karma aguentaria o bullying da gangue da Son e Eugene por algumas semanas, ou bastante para justificar uma audiência no comitê de violência escolar. Aí, o juiz subornado aplicaria uma punição a nível 3. Os irmãos Song seriam enviados para prestar serviços comunitários em uma instalação fechada em uma ilha remota, onde seriam torturados por 200 horas. O retorno não haveria. Os barcos seriam afundados. Mas eles usaram a pessoa errada. Colocamos uma psicopata impossível como pilar principal desse plano. Esse plano nasceu completamente condenado. Karma então aparece cantando e sorrindo, como se tivesse acabado de brigar no parquinho. Ah, chefe Baek, tá aqui para me dar as boas-vindas? Baek, furioso, responde. E um Karma, tudo isso é só um jogo pra você? Respondendo sem pensar, ela fala, ué, mas não é? Para o vice-presidente, isso era sua vingança por sua filha e você estragou tudo. Karma dá de ombros então. Relaxa, Baek, eu pensei no plano muito melhor. Você realmente... O vice-presidente então interrompe de forma fria. Traga ela para dentro, Baek. Chefe Baek então respira muito fundo antes de entrar com portes. Karma sorri respondendo, padrasto, Karma está aqui. Porém, assim que ela entra, 4 homens se movem para contê-la. E o vice-presidente a observa pacientemente. Ouvi dizer que você causou problemas no primeiro dia. Ah, qual é? Vários homens adultos contra uma garotinha frágil. Ele se aproxima com uma voz agora afiada. Você não é uma garota. Você é uma fera. Embora eu tenha te aceitado como filha adotiva, seu novo pai está muito decepcionado. Ele então carrega um 38 na sua mão. Acho que, enfim, depois de todo esse tempo, está na hora de termos a nossa primeira conversa entre pai e filha. Karma permaneceu em silêncio por alguns segundos, o olhar fixo no chão, os olhos semicerrados e um silêncio que não era timidez, mas um cálculo mental. Ela então levanta a cabeça, começando a falar. Eu posso dizer uma coisinha primeiro? E em um tom frio como gelo, o presidente responde. Fale. E com um olhar cortante ela continua. O seu plano é um lixo. O ar parece congelar. Padrasto, no dia que nos conhecemos, você me prometeu uma coisa. Tudo que a hiena passou, você faria os responsáveis pagarem integralmente. E eu garanto uma coisa, se seguíssemos o seu plano original, a Son Eugene sairia praticamente ilesa. Não entendi, eu quero que você seja mais clara. Então Karma continua. Você disse que torturaria eles por 200 horas, mas isso seria apenas uma vingança física. E a hiena não precisa disso. O que ela precisa é de humilhação. O vice-presidente então a olhou, confuso, e ela continua explicando com uma precisão cirúrgica. Pense nas anotações do diário de hiena. Você as lê
todas as manhãs, como se fosse uma escritura sagrada. Então me diga, o que fizeram com ela? Son Yeol-jin colocou coleira de cachorro na hiena e depois a arrastou para dentro do banheiro masculino na frente da escola inteira. Essa vergonha, essa desgraça pública é a verdadeira dívida. E a dor física, elas são juros. Você sabia que a humilhação brilha muito mais forte sobre vários olhares? Mas seu plano, trancá-las numa ilha remota para torturá-los em paz? Sério? Que tipo de vingança covarde e sem graça é essa? Ô padrasto, eu estou sinceramente decepcionada com você. Fingiu que faria qualquer coisa para vingar sua filha, mas no final escolheu o método mais limpo e metódico, sem testemunhas, sem espetáculo. Chef Baek já se adianta de forma irritada. Isso é ultrajante. Está dizendo isso só porque ela tá abalada. Se pensasse assim, teria dito antes de agir. Vice-presidente, não se deixe levar pelo papo desesperado dela. Então Seung Lee toma a frente novamente, falando de uma forma fria, muito mais fria que a anterior. Me diga uma coisa, Karma. Eu ouvi dizer que seu cérebro é danificado, que você não sente vergonha. Então como pode entender a humilhação de outra pessoa? E Karma responde com o mesmo nível de frieza. Eu não entendo, eu apenas saboreio. Você saboreia? Sim, você não precisa entender os sentimentos de uma vaca para apreciar o gosto delicioso de uma picanha, não é? É a mesma lógica. Eu vejo o rosto das pessoas se contorcendo de vergonha. E isso é delicioso. Confie em mim, padrasto. Ninguém nessa casa entende o sabor de atormentar alguém melhor do que eu. A vingança contra o Son Yeol-jin precisa acontecer na escola. Seung Lee passa um breve momento de silêncio, pensando em tudo aquilo que for dito. Então, responde. Tudo bem. Chef Baek, espantado, retruca. Espera, o quê? Vice-presidente, isso é... Chega, ela está certa. Cortou o senhor presidente. O vice-presidente então continua. Mesmo que suas palavras pareçam desesperadas, são consistentes. E, para ser sincero, a razão pela qual decidimos fazer aquilo naquela ilha era justamente para que os outros não notassem ainda. Era precaução, não hesitação. Parando bem à frente de Karma, ele diz: se tem uma alternativa, então explique agora. Karma então começou a expor seu plano. Palavras afiadas, lógicas e perturbadoras. Cada detalhe fazia o chefe Baek e o vice-presidente trocarem olhares desconcertados. Quando terminou, Baek estava pálido com tudo que saiu da boca daquela psicopata. É, rapaziada, nem a gente sabe que ela foi dita aqui. Só um monte de imagem. Isso não é um plano. Isso é você nos pedindo para limpar sua sujeira, praticamente. Mas, infelizmente, essa é a nossa melhor opção agora. Seung Lee então concorda. Então devemos agir imediatamente. Se o que a Karma disse é verdade, não podemos perder tempo. Ele então olha por seguranças e até pro chefe Baek. Saiam, quero falar com ela sozinho. Mas senhor, isso é perigoso. Eu disse saiam. Chefe Baek hesitou, mas obedeceu, levando o resto da equipe para fora junto com ele. Agora sozinhos, Karma e o padrasto se encaram no silêncio, e ela levanta-se do chão lentamente. Ai, os homens dessa casa são mesmo insensíveis, pressionando com tanta força o corpo de uma frágil garotinha. Seung Lee então interrompe. Karma, você sabe por que não está sendo punida por esse incidente? Porque eu ofereci uma alternativa? Negativo. É porque você compreende a essência da minha vingança melhor do que qualquer pessoa dessa casa. E hoje eu aprendi algo com você. Até para atormentar alguém, é preciso de um toque de um especialista. A partir de hoje, Karma, a autoridade para reformular o nosso plano de vingança está em suas mãos. Mas eu quero que fique claro em sua cabeça. E hoje é a última vez que você age sem a minha permissão. Entendido. Obrigado, padrasto. Farei de tudo o que for possível para corresponder às suas expectativas. E você fez o que eu pedi separadamente, certo? Claro, padrasto. Aqui está a gravação. E ela então entrega o pendrive que estava guardado o tempo todo. Inicialmente, eu queria observar como a Son Yeol-jin reagiria, mas parece que o som que eu buscava veio antes do previsto. Ah, padrasto, eu recomendo o 6º arquivo. Nesse você vai ouvir claramente o som das joias do irmão dela estourando. Vou guardar isso em mente. Ele então insere o pendrive e o som começa a tocar no seu home theater. Chore bem gostosinho pra mim, irmãozinho. E um som de algo sendo esmagado, como se fosse carne molhada, ecoa por toda a sala, acompanhado de gritos desesperados de dor. Antes de sair da sala, Karma dá uma olhada para trás no seu padrasto. Eu não esperava por isso, padrasto. Você tem um lado surpreendentemente distorcido. A cena então corta para o hospital. Jin-woo estava acamado, com tremores
chores e olhares vazios. Sua mãe, em pânico, pergunta: o que aconteceu com meu garoto? Desesperado, ele falava: minhas joias, minhas bolas. Enquanto isso, o pai dele, desesperado no telefone: prepare imediatamente uma ação judicial. Nosso filho voltou aleijado. Reúna todos os melhores advogados da área de agressão. Depois, se abaixou diante da filha. Minha princesa, tem mais alguma parte ferida além do seu rosto? Eudine hesita um pouco e a voz de Karma vem em sua mente. A partir de agora, você é o meu fantoche. Nunca se esqueça, sua fraqueza está em minhas mãos. Não, pai, nada mais aconteceu. O telefone toca e uma voz surge através da linha. Você é o guardião daquela garota endiabrada? O quê? Como assim? Um silêncio então se instaura na sala. Logo em seguida, ele continua. Tudo bem, farei como você diz. A cena corta então mostrando um prédio enorme e intimidador. A mãe de Jun-woo estremece. O que é esse lugar? Não se assuste, querida. É só pra intimidar. Reunião fora da escola? Ridículo. Isso é uma guerra. Porém, quando entro na sala, eles ficam em choque. Sem chance. Seoli estava no fundo da sala em sua cadeira, os observando. Já faz um tempo, pai de Eudine. Sou padrasto de Karma. Lee Myo-jun. Prazer em rever. Então, rapaz, tá na hora do like. Vamos lá ajudar nessa obrazinha aqui. E se realmente tiver resultados, eu continuo com mais uma horazinha linda pra vocês. Então, um abraço, beijão do Koala e até a próxima. Tchau.